Avaliar na aula de matemática. Uma aventura em várias etapas, nem sempre fáceis, nem sempre lineares, mas com momentos gratificantes. Etapa 1. Planificar os momentos de avaliação. De acordo com a planificação do grupo disciplinar e consultando todos os documentos orientadores vigentes, o perfil do aluno, as metas curriculares, as aprendizagens essenciais e sempre com a pressão do tempo a passar e dos prazos a cumprir, foi elaborada a planificação do primeiro momento de avaliação, inserido no domínio número de operações, no conteúdo soma e subtração de números racionais. Foram elencadas as competências essenciais que os alunos deveriam ter adquirido no quarto ano, bem como aquelas a adquirir no quinto ano. A tarefa consistia numa ficha de trabalho com a resolução de vários problemas. E mobilizava como competências matemáticas o raciocínio matemático. Para o segundo momento, foi planificada uma atividade de exploração para a descoberta do algoritmo da multiplicação de números racionais. Uma outra etapa, um pouco mais trabalhosa e muito desafiante, foi a construção das rúbricas de avaliação. Um verdadeiro quebra-cabeças capaz de pôr em funcionamento todas as engrenagens neurológicas. Depois de muito pensar, esclarecer dúvidas com a formadora, partilhar com os colegas. Fez-se luz? E surgiram então as rúbricas de avaliação. Rúbricas essas construídas com critérios de avaliação, níveis e descritores de desempenho, explanados da melhor forma possível, tendo sempre em vista o nível muito bom. Além do texto, inclui também ícones alusivos para que os alunos identificassem mais facilmente os níveis de desempenho. As rúbricas são ótimos instrumentos para os alunos, pois permitem a reflexão acerca das suas competências, identificando os aspectos que precisam melhorar e clarificam as expectativas do professor. Construir os instrumentos de avaliação, as tarefas, foi uma fase mais imediata, pois é a prática corrente do trabalho do professor. Ainda assim, foi necessário pensar o que se iria construir de acordo com a planificação anteriormente delineada. Assim, para o primeiro momento de avaliação, foi elaborada uma tarefa com um contexto de semi-realidade, um problema de média duração, com um nível de exigência cognitiva moderado no âmbito da conexão. As competências matemáticas mobilizadas foram o pensamento e o raciocínio. Foram construídas duas fichas de trabalho, A e B, a aplicar antes e após a abordagem do conteúdo. Já a segunda tarefa, num contexto de matemática pura, no âmbito da exploração e descoberta, com o nível de exigência cognitiva moderado, mobilizava as competências pensamento e raciocínio, comunicação e uso de linguagem simbólica e formal. E pretendia-se que o aluno explorasse um conjunto de aplicações para a descoberta do algoritmo da multiplicação de números racionais. A apresentação das rúbricas aos alunos foi uma etapa de grande expectativa da minha parte. Qual seria a sua reação, pois nunca lhes tinha sido apresentado tal documento? No primeiro momento, a rúbrica foi apresentada antes da aplicação da ficha B e foi pedido aos alunos que se posicionassem no nível de desempenho que pensavam ter atingido. Inicialmente ficaram surpreendidos, até um pouco incomodados, mas rapidamente se apropriaram da rúbrica e conseguiram facilmente posicionar-se. No segundo momento, a rúbrica foi apresentada antes da tarefa e os alunos posicionaram-se após a conclusão da mesma. Neste segundo momento, os alunos evidenciaram atitudes de reconhecimento da linguagem e ainda mais facilmente se posicionaram. Após dominarem a rúbrica, evidenciavam atitudes de alívio
e de reconhecimento. Após o trabalho do aluno e de todos os outros alunos, chegou a etapa de apreciar, corrigir, classificar as suas produções. De um modo geral, quer no primeiro momento, quer no segundo, os alunos tiveram um bom desempenho, evidenciando um maior nível de abstração e aplicando o algoritmo aprendido ou explorado. Procedi também à classificação da ficha B, usando uma folha de cálculo, tendo a turma obtido uma classificação acima de 70%, portanto, nível bom. Comparei o posicionamento dos alunos com o seu real desempenho, tendo constatado que, em alguns exercícios, os alunos tiveram um desempenho superior àquele que eles próprios expectavam. Fiz um estudo estatístico e várias inferências acerca do trabalho dos alunos, na ficha B. Este estudo contribuiu para a autorregulação do meu trabalho. Achei curioso o facto de nenhum aluno se ter posicionado no nível 1. Será que nenhum aluno teve a consciência de que efetivamente estava neste nível? Ou será que o facto de os alunos se posicionarem, estando uns a assistir aos outros, condicionou esta sua tomada de consciência? A fase final do primeiro momento da avaliação foi dar feedback aos alunos. Cada aluno recebeu as fichas A e B, acompanhadas de um cartão, onde podia comparar a sua posição com o seu desempenho real e com uma mensagem personalizada sobre a evolução do seu trabalho. No segundo momento da avaliação, os alunos tiveram uma excelente seletividade à tarefa proposta, revelaram um bom desempenho, no entanto, tiveram dificuldades na comunicação das suas ideias. Refletiram sobre o seu desempenho, consultando novamente a rúbrica e fizeram um esquema correspondente ao nível que achavam ter conseguido atingir. Foram várias as operações cognitivas que as tarefas procuraram mobilizar. Aquelas em que os alunos evidenciaram mais dificuldades foram a justificação do seu raciocínio, a justificação dos procedimentos que eles adotaram e a comunicação das suas ideias. Para a verificação dos conhecimentos adquiridos e levantamento de dúvidas ou dificuldades que ainda persistem, foi elaborado na ficha de trabalho como tarefa subsequente ao segundo momento de avaliação. Esta formação foi trabalhosa, nem sempre linear, mas permitiu que eu refletisse sobre as minhas práticas na aula de matemática, as minhas práticas de avaliação. Implicou muita pesquisa, muita partilha, muita reflexão. As diferentes formas de planificar a avaliação, bem, a construção das rúbricas, irão ter um impacto no meu trabalho com os alunos. Impacto esse que se irá refletir na aplicação mais regular de rúbricas, bem como numa escolha mais cuidadosa das tarefas mais diversificadas. O balanço geral é francamente positivo.